Olá, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui para a gente repassar mais um conteúdo para vocês, para nós termos mais uma aula, mais um encontro online. Eu volto a dizer que eu estou com muita saudade de vocês, sentindo muita falta da sala de aula, mas é isso aí, né? Vamos esperar mais um pouco, a gente confiar mais em Deus, que as coisas vão dar tudo certo, né? Só a gente crer, esperar, né? E confiar que vai dar tudo certo, tá? Olha, na semana passada nós concluímos o nosso conteúdo sobre substantivo e a sua classificação. Nós vimos todas a classificação do substantivo, da mais comum, né? Como nós dissemos que é aquela parte do substantivo que nomeia, que compreende o substantivo comum, o próprio, o concreto, o abstrato e o coletivo. E a formação do substantivo, que compreende o substantivo simples, o composto, o primitivo e o derivado. Aquilo que a gente viu até a semana passada compreende o substantivo e a sua formação. E nós colocamos algumas atividades para vocês fazerem, certo? Eu quero lembrar para vocês que vai uma atividade que ela compreende uma espécie de revisão. No final do módulo de vocês, de cada módulo, vem uma atividade denominada assim, mais atividades. Essas atividades, elas englobam questão de todo o conteúdo que foi visto no módulo. E essa atividade, ela vai, não é assim uma revisão completa do que a gente viu, mas o autor do livro, ele procura englobar o máximo que ele pode do que foi aprendido, desde a questão de compreensão de texto, a parte de produção de texto e a gramática. É muito simples. Então essa atividade ela vai para casa nessa próxima semana, tá bom? E depois a gente vai formular uma atividade que vai ser enviada para vocês com relação aos conteúdos de gramática de uma forma mais abrangente, de uma forma objetiva. Quando eu digo objetivo é assim, as questões elas vão para vocês marcarem, né, assinalarem as respostas corretas. Eu vou fazer um esforço para essa atividade ir por e-mail e como a nossa coordenadora Arcanja, ela nos comunicou que essas atividades elas podem ser pegas na escola, lá a escola vai colocar um dia que os pais de vocês possam ir pegar essa atividade. Então eu vou preparar com bem calma, bem tranquilidade, e essa atividade vai ser de uma forma também abrangendo toda a questão de gramática para que vocês possam responder e aprimorar os conhecimentos de vocês, tá certo? Então, hoje nós vamos falar sobre como o substantivo ele pode variar. Essa variação diz respeito à flexão do substantivo. O que é flexão? O que é variação? Significa dizer que o substantivo ele muda. Ele pode ter um número, ele pode ter um gênero e um grau. Essa variação ela compreende o gênero masculino e feminino, o número singular e plural e o grau normal, aumentativo e diminutivo. Retomando aqui, flexionar significa mudar. Mudar. Ele muda em gênero, número e grau.
Na aula de hoje, nós vamos aprender a flexão relacionada ao gênero. Olha, gente, lá no livro de vocês, vem bem resumido mesmo. O que tem referente lá à flexão, o autor ele já coloca masculino e feminino, essas duas flexões básicas. Depois ele já coloca o número singular e plural e o grau aumentativo, diminutivo e o normal. Só que nós sabemos, gente, que a flexão do substantivo em gênero, ela tem uma classificação além do básico. Como assim? Quando eu falo gênero, a gente tem que se referir a uma palavra que vai determinar o meu gênero, o meu sexo feminino, e a uma palavra que ela vai determinar o sexo masculino, o gênero masculino. E essa determinação, ela se dá com o uso do artigo. Eu sempre digo nas aulas de gramática, nas séries, quando, por exemplo, o menino do 7º ano hoje, no ano passado ele fazia o 6º ano, aí eu dizia o seguinte, que o conteúdo artigo, ele deveria vir primeiro do que o estudo do substantivo. Mas não, até na gramática, se a gente vê a sequência da gramática, o substantivo vem primeiro. Primeiro que eu disse assim, que o substantivo é a palavra, o substantivo é que origina as outras classes de palavras. Comento até que o substantivo não é a palavra mais importante, mas ela nomeia as outras. É o substantivo que gera o verbo, é o substantivo que gera o adjetivo, é o substantivo que gera o advérbio. O substantivo que ele também vai gerar o numeral, tanto que o substantivo ele é o núcleo de toda a função sintática que a gente possa estudar dentro da gramática, está relacionado ao substantivo. Então, o artigo é uma classe de palavras que ele vem depois. Por quê? Porque esse artigo ele define o substantivo e ele indefine o substantivo. Mas a parte mais importante, mais interessante do artigo é que ele determina esse gênero. O gênero masculino e o gênero feminino. Os artigos, eles estão classificados em os definidos, que eu tenho o o, a, os, as. Os indefinidos, uma, uns, umas. Aí, a regra básica é aquela. Menina é do gênero masculino. Menina é do gênero feminino. Essas duas classificações, elas são básicas para o gênero do substantivo. Agora, existem substantivos que eles admitem uma classificação para os dois gêneros. Esses substantivos, eles já são chamados de como? Comum de dois gêneros, sobrecomuns e epicenos. E a partir de agora, a gente vai estudar detalhadamente cada uma dessas classificações do substantivo dentro do contexto gênero, ok? Bom, como eu havia falado, o substantivo, ele compreende uma variação de gênero. Dentro da gramática, essa variação, ela recebe uma classificação. Eu disse que o comum é masculino e feminino, é o comum. Se alguém lhe perguntar qual é o feminino de boi, aí você diz assim, vaca. Qual é o feminino de homem? Aí você diz mulher, certo? Esse aí é o básico, masculino e feminino. Isso determinado
também pelo artigo. Se eu digo um homem, uma mulher, um boi, uma vaca. O boi, a vaca. Geralmente, em regra comum, o artigo ele pode vir antes, determinando, e no final. E isso na regra geral. Como? Eu coloquei aqui, ó, menino, menina, ó, menino, menina, certo? Isso aqui é uma regra geral. Mas, como eu falei para vocês, que existe uma classificação, excetuando essa geral. E ela recebe o nome de biforme, e a outra forma é uniforme. Quer dizer, eu tenho duas formas para classificar esse gênero, que eu posso dizer, né, que compreender por biforme, quando se admite uma forma para o masculino e outra forma para o feminino. Por quê? Porque existe uma outra classificação que eu vou ter uma única forma para os dois gêneros, certo? Olha, esse gênero é determinado por esses artigos. Os masculinos, eu digo o, os, uns, a, uma, as, umas. Isso compreendendo o singular e o plural. Agora, quando eu falo de substantivo biforme, esses substantivos eles admitem uma forma para o masculino e outra para o feminino. Eu coloquei o exemplo aqui, já falado. Menina, menina. Tá bom? Bode, cabra. Bode é um substantivo biforme. Bode, cabra. Gato, gata. Cão, cadela, cachorro, cachorra. São substantivos assim que admitem essas duas formas. Geralmente tem uma lista de substantivos masculinos para você aprender o feminino. Antigamente se aprendia assim, né? Qual o feminino disso? Qual o feminino daquilo? E essa classificação aqui, né, biforme, ela é uma classificação atual. Tá bom? Atual. Revisando. Os substantivos biformes, eles admitem uma forma para o masculino e outra para o feminino. Por quê? A classificação uniforme, ela é mais complexa. A gente tem mais contato também? Tem, mas só que há um pouco de complexidade, não é dificuldade. Complexidade que eu digo é porque essa classificação ela vai abranger algo mais do que você tenha conhecimento. Porque é simples alguém dizer qual é o feminino de homem, mulher, não é? Mas quando eu me refiro a um outro substantivo que ele vai admitir uma forma só para eu dizer o gênero, aí é aí que consiste a complexidade. É o que a gente vai ver agora em relação aos substantivos uniformes. Agora, a gente vai fazer referência aos substantivos uniformes. Pela palavra, pelo termo uniforme, você pode entender o quê? Que é uma única forma, tanto para o gênero masculino quanto para o gênero feminino. Olha, gente, nós temos contato sempre com palavras como vítima. Naquele acidente, a vítima foi fulano de tal. Naquele acidente, a vítima foi fulana de tal. Certo? A gente sempre ouve expressões assim. Ou então, você pode dizer assim: o agente de saúde passou aqui
e fez uma inspeção na casa. Ou então, poderá ser dito assim, aquela agente de saúde, ela voltou aqui para fazer inspeção na casa, certo? E outras vezes você vai ouvir como o jacaré apareceu lá na beira do rio e era macho. Expressões assim compreendem o gênero uniforme. Eu uso, você usa uma única forma para determinar o gênero desses substantivos. Vejamos aqui uma explicação simples, tá? Olha, substantivos uniformes admitem uma única forma para se referir tanto aos seres masculinos quanto aos seres femininos. Quais são eles? Nós temos comum de 2 gêneros. E, gente, prestem atenção que aqui em o agente e a agente, como eu fiz referência agora há pouco, você percebe aqui a diferença no artigo. O agente está determinando que é do gênero masculino e a agente do gênero feminino. O substantivo, ele continua o mesmo. Olha, a dica. No substantivo comum de 2 gêneros, o substantivo, ele continua o mesmo. Quer dizer, é o mesmo substantivo. Agora, o gênero só vai mudar na determinação do artigo, ok? Aqui, ó, o agente, a agente. O artigo muda, o que vai continuar sem variar é o substantivo. Aqui só vai haver a mudança no artigo, certo? Agora vejamos outro exemplo aqui para comum de 2 gêneros. O cliente, a cliente. O substantivo cliente permanece sem variar e o que varia é o artigo, certo? Ó, o cliente comemorou mais um ganho lá no sorteio. Por quê? Porque ele era um cliente fixo e aí ele foi contemplado. A cliente também passou pelo mesmo processo. Você se referiu aí a um homem e a uma mulher e você só variou o artigo, certo? O substantivo continua sem variar. Quando se fala de substantivo sobrecomum, olha, nesse gênero aqui, sobrecomum, ele tem um gênero fixo, ele não muda. Como assim? Olha, a criança, a Sara é uma criança. A Sarinha aí da nossa turma é uma criança. O Rian é uma criança, mas a Sara é uma criança do gênero feminino e o Rian do gênero masculino. Viu? Ó, o gênero aí é fixo. O gênero é fixo, mas só muda a questão do sexo aqui. Olha, o alvo, o cônjuge, a vítima. Na questão do cônjuge aqui, pode ser o marido e a mulher, pode ser o esposo, né? Aí com relação ao esposo, já tem uma mudancinha que ele vai para o substantivo na sua variação comum, né? Desculpa aí. E com relação aos epicenos, nós aprendemos que os epicenos refere-se aos animais, ao sexo dos animais. Agora, essa forma aqui, ela é simples também, porque eu posso dizer assim, ó, se eu disser cão e cadela, vai para variação normal do substantivo, do gênero masculino e feminino. Cão, cadela, gato, gata. Agora, os epicenos é para aqueles animais que eu posso colocar a denominação, acrescentar macho
ou fêmea, ok? Que seria o caso da onça, o jacaré e demais animais, ok? Então, gente, olha, fiquemos aí com mais esse conteúdo. Foi um prazer estar com vocês. Façam as atividades. Qualquer dúvida, vocês tirem comigo no privado. Eu estou gostando que muita gente já colocou suas atividades, né? Estão contabilizando comigo tudo e eu estou gostando disso, tá bom? Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima aula, se Deus quiser.